Pessoal, bom, continuando a nossa aula de Kendo, nós vamos falar hoje sobre os Kendos longos de baixa, tá? Então, o que nós vimos para Kendo longo de alta, nós vamos ver para baixa, tá? Então, o primeiro tópico é quando um Kendo longo de baixa se encontra no topo de uma tendência de alta, ele indica que aquela tendência de alta pode estar perdendo força e que uma reversão possa acontecer, tá? E inverter a tendência para uma tendência de baixa. Então, aqui, no exemplo das ações do Bradesco, nós temos aqui essa tendência de alta, certo? Que um candle longo de baixa apareceu aqui em cima, no topo, indicando que essa tendência pode estar perdendo força e uma tendência de baixa pode começar, tá? Então foi o que aconteceu. Nós tivemos aqui a tendência de alta, o candle longo de baixa, tá? Indicando uma reversão da tendência e aqui a tendência, tá? E uma coisa que nós podemos identificar que essa região que teve esse indício de inversão coincidiu com uma área do estocástico de sobrecomprado, ou seja, uma área que os preços da ação destacaram, tá? E geralmente, quando o estocástico está na região sobrecomprada, a tendência é os preços cair. Quando está na região sobrevendida, a tendência é o preço subir, tá? Então nós tivemos aqui esse candle longo de baixa no topo de uma tendência de alta, indicando uma reversão, que foi o que aconteceu. Bom, o segundo tópico diz o seguinte: quando um candle longo de baixa rompe um suporte, tá? Aquele suporte foi rompido com um pouco mais de força, o que dá um sinal maior para a gente de que aquela tendência pode continuar, tá? E foi justamente o que aconteceu aqui. Nós temos aqui essa área, que é uma área de um teto histórico, tá? Que é uma resistência. Então nós temos aqui essa área que é uma resistência. Então, quando os preços romperam essa resistência, significa que ela se transforma agora no suporte, tá? Resistência rompida vira suporte. E aqui o candle longo rompeu para baixo esse suporte, ou seja, indicando que isso aconteceu, esse foi um rompimento com força, com um pouco mais de força, e que a tendência de baixa deve continuar. Ou seja, então nessa área, além de nós termos esse candle no topo de uma de uma de uma alta, coincidiu com o mesmo candle rompendo um suporte numa área sobrecomprada. Então nós tivemos aqui três elementos de inversão de tendência, tá? Bom, o outro tópico diz o seguinte: se eu tenho uma uma linha de tendência de baixa, tá? Funcionando como uma área de resistência. Se eu tenho uma média móvel, funcionando como uma área de resistência. Se eu tenho uma área de resistência aqui, como por exemplo essa. Se o candle longo acontece em cima dela, dá uma informação extra da importância daquela região de resistência, tá? Então, o que nós podemos ver aqui? Nós temos aqui uma média móvel de 21 dias.
Então, a partir do momento que ele rompeu, o mercado tentou corrigir, mas está em cima da média móvel e ela funcionando como uma resistência, tá? E nós podemos ver que um candle longo apareceu bem em cima dessa média móvel, tá? Dando uma informação extra da força dessa média móvel como uma área de uma região de resistência, tá? Então ele veio aqui, testou essa média móvel e continuou. Mas nós podemos também traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Nós podemos ver que essa linha de tendência de baixa foi testada 3 vezes, aqui, aqui e aqui, mostrando também que é uma tendência de baixa que tem um pouco de força, tá? Ela foi testada várias vezes até ser rompida. E nós podemos ver que esse mesmo candle que confirmou a resistência da média móvel, confirmou a tendência, a LTB, a linha de tendência de baixa. Então, esse mesmo candle nos dando mais dois elementos de confirmação dessa região de resistência. Ou seja, olha a quantidade de elementos que nós tivemos aqui, indicando a inversão dessa tendência e a continuação dessa queda, tá? Então, deixa eu remover isso aqui para a gente limpar um pouco o nosso gráfico. Tá. O próximo tópico que nós vamos ver diz que um candle longo ele funciona como área de resistência. Da mesma forma que o candle branco, nós temos o primeiro nível no centro e o segundo nível de resistência no topo. Então aqui, vamos traçar aqui. Nós podemos ver que os preços caíram, voltaram, bateram nessa região que dá mais ou menos no centro do candle, que é o primeiro nível de resistência. Voltaram aqui, tá? Voltou aqui e foi rompido por esse candle longo de alta. E esse mesmo candle, além de romper o primeiro nível, rompeu o segundo nível, tá? Indicando que a força de alta aqui era um pouco maior, tá? Um pouco mais forte, é uma alta com um pouco mais de força para continuar a sua tendência. E como eu disse, resistência quebrada, resistência rompida, vira suporte. O mercado subiu e retornou. Mas se você perceber, ele retornou até o primeiro nível de suporte do candle branco, como nós vimos, e está voltando, tá? Então, tudo que nós vimos a respeito de candle branco, nós vimos agora um pouco mais rápido sobre o candle de baixa. É a mesma coisa, só muda o sentido da ideia, tá ok? Bom, espero que tenham gostado. Obrigado e boa noite.